Este vídeo é um tutorial para a modelagem de experimentos de processos estocásticos. Esse trabalho foi desenvolvido por Bruno Leal e Hernando Gomes, na disciplina de Probabilidades e Processos Estocásticos, ministrado pelo professor Carlos Dias em 2015.1. O roteiro deste tutorial corresponde inicialmente na definição da estrutura da modelagem de um experimento, onde será explicado como criar um objeto, as fases de um experimento, as possíveis transições entre as fases desse experimento e como definir perguntas relacionadas ao experimento modelado. Por fim, será apresentado alguns exemplos para elucidar a modelagem desses experimentos. Definição de um objeto. A parte inicial da modelagem de um experimento consiste em definir um objeto. A definição de um objeto consiste em utilizar a palavra-chave obj, acrescentar um espaço logo em seguida e identificar o nome desse objeto. Feito isto, é hora de identificar as faces associadas a esse objeto. Uma face é identificada por essa expressão, onde o que está antes da vírgula está relacionado à probabilidade de selecionar esta face, e o que está após a vírgula está relacionado à identificação desta face que está sendo declarada. Por exemplo, suponha que um experimento utilize um objeto dado. Para que esse objeto dado seja declarado, é preciso que se utilize a palavra-chave obj, adicione um espaço logo após a palavra obj e em seguida seja descrito o nome do objeto que está sendo declarado. Como o dado que estamos declarando é honesto, cada face terá a probabilidade de 1/6 de ser selecionado. Imagine agora que nós estamos declarando um objeto do tipo moeda. Para que seja declarado esse objeto, inicialmente utiliza-se a palavra-chave obj, acrescenta-se um espaço logo após essa palavra e em seguida define-se o nome desse objeto, que no caso será moeda M1. Logo após nós teremos as faces associadas a esse objeto, que no caso, como é uma moeda, só teremos duas faces. Logo após a definição dos objetos, deve-se definir as fases do experimento. Uma fase está relacionada ao lançamento de um ou mais objetos. A declaração de uma fase é muito simples. Para declarar uma fase, utiliza-se a palavra-chave fase, em seguida acrescenta-se um espaço e logo depois define-se o nome dessa fase. Posteriormente, atribui-se os objetos associados a essa fase. Todos os objetos associados a essa fase estão relacionados ao mesmo lançamento. Se uma fase possui somente um objeto, então será lançado somente um objeto na execução dessa fase. Se uma fase possui dois objetos, então serão lançados simultaneamente dois objetos na execução dessa fase. Utilizando como exemplo os objetos dado 1 e moeda 1 definidos anteriormente, nós podemos declarar uma fase F1, onde a execução dessa fase F1 consiste em lançar os objetos dado 1 e moeda 1 simultaneamente. Aqui nós podemos observar a utilização da palavra-chave fase, um espaço acrescentado logo após a palavra-chave fase, e em seguida o nome dessa fase com os objetos associados a elas. Outro exemplo de fase é definido na expressão 4, onde nós temos somente um objeto associado a essa fase, o qual
a nomeamos de F2. Após a definição das fases, deve-se definir as condições de paradas de cada uma delas. Existem vários termos que definem a condição de parada de uma fase. O termo em destaque define que uma fase deve ser executada infinitas vezes. Como isto é impossível, por padrão, definiu-se nesse trabalho que a fase que possui esse termo associado a ela será executada 1000 vezes. Este termo especifica que a fase deve ser executada um número finito de vezes. Nesse caso, a fase deve ser executada 20 vezes. Se o número associado ao cerquilho fosse 30, então a fase deve ser executada 30 vezes. E assim será para cada número associado ao cerquilho. Esse termo especifica que uma fase deve ser executada até que a face informada dentro do parênteses seja encontrada. Caso uma fase possua mais de 2 objetos, deve-se definir dentro do parênteses uma face para cada objeto. Este termo é utilizado em fases que possuem mais de um objeto. Ele é utilizado quando deseja-se que a fase seja executada até que seja selecionada uma face diferente para cada objeto. Este termo é similar ao anterior. Ele especifica que uma fase será executada até que seja obtido uma face diferente da que está indicada entre parênteses. Se uma fase possui mais de um objeto, então, entre parênteses, deve-se atribuir uma face para cada objeto. A primeira face é relacionada ao primeiro objeto atribuído a essa fase. A segunda face é relacionada ao segundo objeto atribuído a essa fase. Esse termo é utilizado para fases que possuem mais de um objeto. Ele especifica que a fase será executada até que a soma das faces selecionadas seja igual ao número indicado. Este termo é relacionado a padrões. Por exemplo, no lançamento de moeda, pode ser determinado que aquela fase será executada até que seja encontrado o padrão 1-1, que no caso especifica que essa fase será executada até que seja selecionada 2 coroas consecutivamente. Transição de fase. Após a execução da condição de parada de uma fase, pode-se pretender que uma outra fase seja executada. Isto é muito simples de ser especificado. Basta que, após a condição de parada de uma fase, seja especificado para qual fase o experimento deve prosseguir. Na expressão 5, nós temos o exemplo que, após a execução da condição de parada da fase F1, o experimento deve prosseguir para a fase F2. Na expressão 6, é definido que, após a execução da condição de parada da fase 2, a fase 1 será executada. E para que um experimento seja finalizado, basta que, após a execução da condição de parada de uma fase, nada seja especificado. Na expressão 7, por exemplo, após ser selecionado a fase 0 na fase F2, o experimento será finalizado, pois nada está descrito após a condição de parada dessa fase. Definição de pergunta. Uma pergunta é sempre iniciada com um símbolo de interrogação e é associada a alguma fase. A forma mais simples de pergunta é esta. Com essa pergunta,
deseja-se identificar quantas vezes em média e a proporção de vezes que cada face do objeto associado a F2 aparece no experimento. Se a fase possuir mais de um objeto, a resposta retornada é a quantidade de vezes em média e a proporção de vezes que a combinação das faces dos objetos aparece durante o experimento. Essa pergunta retorna como resposta a quantidade de vezes em média e a proporção de vezes que a face 6 aparece no experimento. Já essa pergunta retorna como resposta a quantidade de vezes em média e a proporção de vezes que uma combinação de faces diferente de 0, 0 aparece no experimento. Se o usuário deseja saber com detalhes a quantidade de vezes em média e a proporção de vezes de cada combinação diferente de 0, 0, ele deve adicionar no final da pergunta o asterisco. Exemplos. Exemplo 1. Considere um experimento que consiste em lançar 2 dados e observar os resultados obtidos. Qual a probabilidade associada ao resultado duplo 6? Nesse momento, nós vamos utilizar o laboratório virtual para modelar esse experimento. Essa é a página inicial do laboratório virtual e nós vamos clicar no link Modelagem de experimentos estocásticos. Essa é a interface do usuário do laboratório virtual. Nessa parte é inserido a modelagem do experimento. Nesse botão é submetido o experimento ao laboratório virtual e nessa parte é exibido o resultado do que foi processado. Considerando o exemplo 1, apresentado anteriormente, precisa-se de 2 objetos na modelagem desse experimento. Para definir um objeto, inicialmente eu declaro a palavra obj, acrescento espaço e dou o nome ao objeto, que no caso eu vou chamar de D1. Feito isso, agora é necessário inserir as faces desse objeto. Estamos inserindo agora a face 2, face 3, face 4 e agora face 5. E por último a face 6. Para definir o segundo objeto, nós podemos copiar e colar e alterar o nome do objeto. Em seguida, é necessário definir as fases desse experimento. Como o experimento consiste em apenas lançar 2 dados simultaneamente, é necessário apenas a definição de uma fase. Nesse caso, vamos definir a fase F1 e atribuir o dado 1 e o dado 2 a essa fase. Como no enunciado do exemplo não foi definido um limite de execução para o lançamento desses 2 dados, podemos dizer que a fase F1 será executada infinitamente. Agora, para obtermos a resposta, nós precisamos definir a pergunta. Como nós queremos saber o resultado associado ao valor duplo 6, nós precisamos inserir o ponto de interrogação, em qual fase esse objeto está sendo lançado
e sobre o que nós queremos saber, que no caso é o número médio de vezes, a probabilidade de sair o duplo 6. Definido o modelo e definido a pergunta, nós podemos submeter o experimento ao laboratório virtual. Cliquei no botão enviar. E aqui nós obtemos o resultado. O resultado duplo 6 ocorre em média 27,807 a cada 1000 execuções da fase 1. Exemplo 2. Considere um experimento que consiste em lançar 2 dados e observar os resultados obtidos. Quantas vezes, em média, nós obtemos resultados diferentes nos 2 dados quando o experimento é repetido 20 vezes? Nesse exemplo, nós podemos utilizar parte da modelagem que foi criada para o exemplo 1. Nós ainda precisaremos de 2 objetos nesse exemplo. E os 2 objetos serão lançados simultaneamente. Então, a definição de objeto e de fase permanecerão as mesmas. Todavia, os objetos serão lançados 20 vezes. Então, na condição de parada de F1, deve ser especificado após o cerquilha o número 20. A pergunta agora é: quantas vezes em média ocorrem resultados diferentes em 20 lançamentos? Então, a nossa pergunta deve ser alterada para quantidade de vezes que os resultados são diferentes. Então, deve-se adicionar o termo ponto de exclamação. Feito as alterações necessárias, basta clicar no botão enviar. E aqui nós temos um resultado resumido. Os resultados que satisfazem a pergunta ocorrem em média 16,695 vezes a cada 20 execuções da fase F1. Se nós quisermos obter um resultado detalhado desse experimento, nós podemos adicionar ao final da pergunta o asterisco. Submetendo novamente o experimento ao laboratório virtual, clicando no botão enviar, nós obtemos o seguinte resultado, que no caso temos agora um resultado detalhado, onde para cada combinação de faces diferentes, nós temos a quantidade em média de vezes que essa combinação ocorre. Como exemplo, temos a face 2 do dado 1 e a face 1 do dado 2, a face 3 do dado 1 e a face 1 do dado 2, e assim por diante. Exemplo 3. Considere um experimento que consiste em lançar 2 dados e observar os resultados obtidos. Quantas vezes, em média, é preciso repetir o experimento até observar pela primeira vez uma soma igual a 7? Esse experimento utiliza parte da modelagem dos exemplos já resolvidos. Sendo assim, nós iremos utilizar as definições de dado 1 e dado 2 e a definição de fase, o qual lança o dado 1 e o dado 2 simultaneamente. Todavia, nesse experimento, ele quer a quantidade de vezes em média que é lançado os 2 dados até obter a soma 7 das faces. Então, deve-se lançar essa fase 1 um número infinito de vezes.
Agora, a pergunta consiste em lançar a fase 1 e saber o número médio de lançamentos até obter a soma igual a 7. Alterada a pergunta, clicamos no botão enviar. E como resposta nós obtemos que, em média, são lançados os dados 166 vezes a cada 1000 execuções da fase F1 para obter uma soma igual a 7. Exemplo 4. Considere um experimento que consiste em lançar 2 dados e uma moeda. Os dados devem ser lançados até que seja alcançado um duplo 6. Em seguida, deve-se lançar a moeda. Se for obtido uma cara, os 2 dados devem ser relançados até alcançar novamente um duplo 6. Caso no lançamento da moeda seja obtido uma coroa, o experimento deve ser encerrado. Quantas vezes, em média, a face cara da moeda é selecionada? Nesse experimento, estão presentes 2 dados e uma moeda. Dessa forma, os dados D1 e D2 definidos para outros exemplos podem ser aproveitados nesse experimento. E nós precisamos definir agora o objeto moeda, o qual vamos chamar de M1. Esse objeto tem 2 faces e a probabilidade de selecionar cada face é 1/2. Esse experimento consiste em lançar 2 dados simultaneamente até obter um duplo 6. Então, a fase F1 pode ser mantida. Em seguida, deve-se lançar a moeda. Então, para isso é definido uma fase, o qual vamos chamar de F2, sendo que ela vai lançar uma moeda. A fase F1 deve ser executada até ser obtido um duplo 6. Então, a condição de parada da fase F1 é obter um duplo 6. E, obtido um duplo 6, deve ser executado a fase 2. Quando a fase 2 executar, se for obtido um 0, o experimento deve executar a fase 1. Se na execução da fase 2 for obtido uma coroa, o experimento deve ser encerrado. Então, nada é acrescentado ao final dessa linha. Definida a modelagem, é preciso agora definir a pergunta. Então, após o ponto de interrogação e espaço, devemos especificar a fase F2 e perguntar quantas vezes é obtido cara na execução da fase 2. Feito isto, podemos submeter esse experimento para o laboratório virtual clicando no botão enviar. O seguinte resultado é obtido. A face cara ocorre em média 1.0435 vezes a cada 2.0435 execuções da fase 2.